Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar para você quanto investir para receber R$ 500 por mês de dividendos da Vale. A Vale que todo mundo conhece, que é uma mineradora brasileira, uma das empresas mais valiosas do Brasil e também uma das mais conhecidas. Então no vídeo de hoje eu vou falar para você o quanto que você teria que ter investido para receber R$ 500 de dividendos nos últimos 12 meses, se você fosse investidor da Vale. Além disso, eu vou falar quanto que você poderia ganhar com a valorização também da empresa ao longo dos últimos anos, além do reinvestimento dos dividendos aliado com a valorização dela. A gente vai comparar isso com o Ibovespa para ver como ficou. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link contendo 3 materiais que são um guia de dividendos, um guia de renda fixa e um guia de análise de fundos imobiliários. Aproveite! Agora vamos lá para a tela do computador fazer essa análise aí para a gente saber tudo sobre a Vale e também saber esses valores de investimento, de dividendos, de rentabilidade dessa empresa. Bem, pessoal, já estou aqui no site Status Invest, onde a gente vai obter informações sobre a Vale. O ticker dela é esse aqui, ó, Vale 3, que representa as ações ordinárias, que são aquelas que têm direito a voto. Então, para as poucas pessoas que não conhecem a Vale SA, popularmente conhecida como Vale, ela é uma das maiores empresas do Brasil, como eu já falei anteriormente, e ela é do setor de materiais básicos, com destaque para o segmento de mineração. Ela foi criada lá na década de 1940 e é uma empresa que se tornou desde então já uma das maiores mineradoras do Brasil. Hoje é um grupo que se destaca especialmente por sua atuação no setor de mineração e de materiais metálicos, sendo que a companhia é uma das principais exportadoras de minério de ferro do planeta, né? A Vale, como todos nós conhecemos, exporta bastante minério para a China. Então, a Vale hoje é uma empresa que tem como foco principal de atuação os serviços de exploração e comercialização de minério de ferro, o segmento em que ela é hoje a maior exportadora do mundo até. Além disso, o Grupo Vale, a Vale SA, através de suas subsidiárias, atua também no setor de navegação, fertilizante, energia, logística e siderurgia. Então, para os investidores interessados em investir na Vale, é importante lembrar que o mercado financeiro pode ser volátil e que os retornos passados não garantem retornos futuros. É sempre importante você avaliar a situação financeira e a estratégia de negócio da empresa antes de tomar uma decisão de investimento. Eu não estou aqui para indicar a compra ou a venda da Vale. Eu estou usando essa empresa como exemplo apenas a título de estudo. Agora que eu já fiz esse breve resumo sobre a empresa, vamos aos números, vamos às informações da Vale. O valor atual de uma ação está em R$ 71,70. A mínima das últimas 52 semanas está em R$ 61,05 e a máxima está em R$ 93,49. O dividend yield está em 5,73%. O que significa isso? Significa que a soma dos proventos pagos nos últimos 12 meses, dividida pelo valor atual da ação, está dando isso daqui, 5,73%. Visto esse panorama inicial de preço, vamos olhar alguns outros indicadores da Vale que a gente acha interessante. Começando aqui pelo dividend yield, que a gente já falou o valor atual, mas vamos dar uma olhadinha no histórico dele. Olhando aqui esse gráfico, a gente percebe que hoje, em 5,73%,
o dividend yield está abaixo de sua média histórica, que é de 6,16%, sendo que no ano de 2021 o dividend yield foi de 18,79%, e é um dividend yield impressionante para uma empresa desse tamanho. Mas 5,73 não está ruim, né? Está muito próximo da média dessa empresa, que é gigantesca. Então vamos olhar aqui um outro indicador, que é o preço pelo lucro, que é um indicador que eu acho muito interessante também. O que significa o preço pelo lucro? O preço pelo lucro é a relação do valor que você paga pela ação hoje com o valor do lucro anual dela. Você paga R$10 na ação de uma empresa hoje e o lucro dela é R$1 por ano, significa que em 10 anos ela vai lucrar o preço que você está pagando hoje. Esse gráfico aqui está bem deformado, porque em 2013 ela lucrou quase nada e por isso o preço pelo lucro dela foi muito alto e elevou a média demais, né? 141,31 tá uma média bem distorcida. Mas o atual está em 6,73, o que é um bom número também para uma empresa desse porte e deste setor. Então agora vamos olhar mais um indicador interessante, que é o preço pelo valor patrimonial, que também é um indicador que relaciona o valor que você está pagando pela ação hoje com o valor do patrimônio da empresa, ou seja, ele pega o patrimônio da empresa, ou seja, ele faz essa divisão. Ele pega o valor da ação e divide pelo valor do patrimônio. E hoje está em 1,68, que não é algo muito alto também, mesmo sendo acima da média, que é a média de 1,54, mas é uma média baixa. Então, esses são os 3 principais indicadores que eu costumo olhar na hora de investir numa ação. Mas não são os únicos. Eu olho um monte. Se você for ver aqui nessa página aqui, tem mais de 20 indicadores. E você deve olhar um conjunto de indicadores antes de decidir investir em qualquer empresa. Além disso, você tem que olhar diversas outras coisas, como o cenário macroeconômico, o cenário da microeconomia do país, entre outras diversas coisas. Então agora vamos descer aqui para a gente olhar esse mapa de dividendos da Vale. Olhando para esse mapa, a gente percebe que a Vale não segue uma regra muito certa de pagamento de dividendos, não. Tem ano que ela paga 2 vezes, tem ano que ela paga uma vez só, e nos últimos anos ela tem pagado entre 2 e 3 vezes, como em 2021 ela pagou 3 vezes, 2022 pagou 2, esse ano já pagou 2, mais a de dezembro aqui, a terceira vez. Então, não é uma empresa que paga dividendos todos os meses. Ela não segue uma regra muito certa, mas costuma pagar todos os anos. E agora vamos olhar aqui a questão de valores. Vamos elevar o período máximo e vamos agrupar por ano para a gente ver o valor que a Vale pagou de dividendos por cada uma ação dela nos últimos anos. A gente vê que em 2007 ela pagou 39 centavos por cada ação. Esse valor foi subindo, em 2011 já chegou a quase R$3, que já foi um valor bem considerável. Depois foi caindo até 2016, depois voltou a se recuperar até 2020 e em 2021 foi um ano espetacular para pagamentos de dividendos da Vale. Ela pagou R$14,64 por cada uma única ação. Isso foi muito dinheiro. 2022 pagou R$7,58 e esse ano, até agora, pagou R$6,07. Agora vamos descer aqui um pouco para a gente olhar a questão de lucratividade da empresa. Chegando aqui, colocando esse gráfico para o período máximo, tirando os proventos e o payout para ele ficar mais limpo,
a gente vê a questão de lucratividade dela. E você vê que não é uma empresa também muito regular na sua lucratividade. Tem anos que ela não lucra, tem anos que ela toma prejuízo, mas na maioria dos anos ela lucra e tem anos que lucra muito bem, como esse caso aqui de 2021, que ela lucrou 121 bilhões de reais. Olha a quantidade de dinheiro. No ano passado, 2022, ela lucrou 95 bilhões de reais. É muito dinheiro também. E aqui em 2023 até agora ela lucrou quase 28 bilhões de reais. Bem, agora que a gente já fez esse panorama geral da Vale, já falou um pouco do resumo da história da empresa, já mostramos alguns indicadores e alguns números, eu quero saber o seguinte: quanto que a gente precisaria ter investido em Vale para receber R$500 por mês em média de dividendos? Eu digo em média porque a gente sabe, a gente já viu aqui que a Vale não paga dividendos todos os meses, mas ela paga alguns meses e a gente pode somar isso e dividir por 12 para colocar uma média de R$500. Então vamos voltar lá em cima para a gente pegar o valor de dividendos da Vale para a gente fazer essa conta aqui. Então eu vou abrir a calculadora e vou pegar aqui o valor de dividendos pagos nos últimos 12 meses, que a gente já viu aqui, ó, R$4,03. 40381. Isso foi o que ela pagou por mês por cada uma única ação. Vamos então dividir por 12 para a gente saber qual é a média por mês que ela pagou aí para cada ação. E a gente chega em 33 centavos aproximadamente. Só que por mês a gente quer receber R$500. Então vamos pegar R$500, dividir por esse valor e a gente vai chegar no número de ações que a gente precisaria ter. Então vamos lá, 500 dividido por 0,3365 e aí a gente descobre que a gente precisaria ter 1.486 ações da Vale, aqui arredondando para cima porque a gente não consegue comprar um número fracionário de ações no Brasil. Então, para ganhar R$500 por mês em média de dividendos da Vale, a gente precisaria ter 1.486 ações. Qual seria o tamanho do investimento? Vamos pegar esse número de ações e vamos multiplicar pelo valor atual da cota, que está em R$ 71,70. Então, multiplicando por 1.486, a gente chega em R$ 106.546,20. Isso é o que a gente teria que ter investido em Vale para receber em média R$500 por mês de dividendos. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui na rentabilidade da Vale comparada ao Ibovespa nos últimos anos. De duas formas. Uma forma apenas com a cotação da ação e uma segunda forma onde a gente vai levar em conta o reinvestimento de todo o dividendo recebido da Vale. Então vamos lá. Já estou aqui com esse gráfico comparativo aberto e a gente percebe por ele que nos últimos 2 anos, se você for contar só a rentabilidade, a Vale e o Ibovespa andaram bem próximos. Enquanto que a Vale rendeu 15,32%, o Ibovespa rendeu 16,87%. Então, nesses 2 últimos anos, a Vale perdeu um pouquinho. Agora, vamos incluir o reinvestimento de dividendos. Vamos ver como fica essa figura. Aí a gente já percebe que a figura mudou. Nesse caso aqui, a Vale sobe para 37,67% contra 16,87% do Ibovespa. Mais que 20% a mais de rentabilidade. Agora vamos aumentar o período. Vamos colocar aqui em 10 anos e vamos ver qual é a diferença de rentabilidade entre esses itens. No prazo de 10 anos, mesmo sem considerar o reinvestimento de dividendos, a Vale ganha bem do Ibovespa.
Enquanto o Ibovespa rende 126%, a Vale rende 238%. Então, mais que 100% a mais. É bastante coisa. Imagina agora com os dividendos. Vamos então incluir o reinvestimento de dividendos. Olha como a diferença muda. A Vale vai para 423% e o Ibovespa vai para 126%, continua em 126%. Dá quase 300% de diferença. É isso que faz a carteira de um holder ser tão valorizada a longo prazo. Você ter paciência e ir investindo todos os meses, reinvestindo os dividendos. E se você estiver investindo numa empresa que seja boa na hora que você está investindo, durante o tempo em que você esteja investindo, o resultado uma hora vem. Eu falando isso aqui não significa que a Vale é hoje uma boa empresa para você investir. Eu já falei que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Você decide seus investimentos de acordo com a sua análise e com o seu perfil de investidor. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou da Vale. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que conhece a Vale, mas que não tem ideia da sua rentabilidade, dos seus dividendos e de outras informações que você acha relevante. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima!